Bom, vamos lá. Nós estamos avançando já por 7 semanas, estudando alguns episódios desse profeta de Deus, Eliseu, né? E nós temos aprendido várias coisas, mas hoje eu quero tratar mais um assunto com vocês, bastante importante para a nossa vida. Hoje a gente vai para 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, e eu queria que você acompanhasse lendo o que está em destaque. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Na primeira semana que a gente ouviu a mensagem de Eliseu, vocês viram que ele deixou a fazenda do seu pai imediatamente para poder se tornar um aprendiz de profeta, assim que Elias colocou sobre ele a sua capa. Ele abandonou os projetos pessoais para se dedicar ao projeto de Deus de todo o coração, com todo empenho, com toda a força. Todos os dias da sua vida dali em diante seriam para buscar a Deus e servir a Deus numa nação que não amava o Senhor. Nesse exercício, Naamã curou um pagão chamado... Quem lembra o nome do cara? Naamã, o leproso. Ele curou um leproso. A lepra naquela época não tinha cura, a pessoa morreria daquilo com muito sofrimento. Eliseu curou. Vocês viram uma história também de uma mulher já de idade, o marido velho também, ela não podia ter filhos e ela teve, conforme a profecia do profeta, mas um dia esse menino teve uma grande dor de cabeça e faleceu por volta do meio-dia. Mas Eliseu veio correndo e sabe-se lá que hora da madrugada ele orou pelo menino e o menino ressuscitou. Então Eliseu dedicou-se a Deus de tal forma que Deus o abençoou com poder para curar, com poder para ressuscitar. No entanto, nesse versículo 14, nós percebemos esse homem sofrendo com a doença da qual ele viria morrer. Vocês não acham no mínimo interessante ele conseguir curar a doença de alguém e ressuscitar alguém da morte, mas ele mesmo estar sofrendo da doença que o mataria dali em breve? Na sua dor, no leito, ele foi visitado por um rei perverso e ímpio, em perfeita saúde. E esse rei perverso disse para Eliseu as mesmas palavras que Eliseu disse quando se separou de Elias e viu Elias sendo levado aos céus: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Uma vida inteira dedicada a Deus, para quê? Será que vale a pena? De que adiantou tanta entrega, tanta perseverança por Deus? Eu fico me perguntando, talvez você se pergunte também em algum momento da sua vida: há alguma vantagem em buscar a Deus com intensidade e insistência? Porque às vezes parece que não há, não é verdade? E eu queria que a gente tivesse a resposta para essa pergunta hoje. Eu queria que você, mais uma vez, por favor, fechasse os teus olhos para a gente orar. Senhor Deus, muitas vezes nós podemos questionar se vale a pena buscar o Senhor de todo o coração, se vale a pena ser fiel ao Senhor e se esforçar para cumprir a tua vontade, uma vez que nós sofremos, às vezes mais do que aqueles que não te temem sofrem. Às vezes os resultados que nós vemos nas vidas dos outros, nós não vemos nas nossas vidas, e o que nós queríamos colher de bênção, nós não colhemos. E nessas horas, ó Deus, paira a dúvida, e por conta disso, ó Deus, se esse sentimento toma o nosso coração, nós podemos perder a motivação para buscar o Senhor como o Senhor merece ser buscado. Por isso que nessa noite o Teu Espírito Santo venha falar conosco, conforme já foi orado aqui, em nome de Jesus. E todos que concordam dizem amém, amém. Vamos lá então procurar a resposta para esta pergunta. Quando a gente olha para esses primeiros versículos da mensagem de hoje, versículo 14, a gente destacou que Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual morreria, mas agora eu quero destacar Jeoás. E esse texto, na mensagem de hoje, eu quero fazer um contraste entre a pessoa do rei Joás e a pessoa do profeta, do homem de Deus, Eliseu. Eliseu é velho, o rei é mais novo. Eliseu
ele é uma pessoa comum, enquanto o rei é rei, já muda tudo. Enquanto um está doente, o outro está na sua frente, saudável. Enquanto Eliseu é um homem de Deus, caracterizado por uma vida santa, diante dele está um homem ímpio, perverso, que não temia a Deus. E há muitas outras diferenças. A gente sabe muito pouco sobre a vida de Jeoás, mas se você abrir a sua Bíblia, e eu quero que você faça, por favor, porque nem tudo eu coloquei aqui no slide, 2 Reis, capítulo 13, no versículo 10 e 11, você pode ler aí, há algumas informações sobre esse rei, Jeoás. E se você olhar com cuidado, você vai perceber que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Toda a vida dele é resumido em poucas frases, e uma das frases é que ele, como rei, como homem, como pai, como marido, como influência, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus não gostou do que ele fez, e ele não se importava com isso. É uma característica horrível para você colocar no teu epitáfio. Para quem não sabe, epitáfio é aquela mensagem do túmulo, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Outra coisa que se diz sobre ele nesses dois versículos 10 e 11, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, o reino do norte. E desde o dia 1, ele decidiu que para manter a nação unida, ele iria criar deuses falsos para que o seu povo não descesse ao reino do sul em Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Então ele criou deuses falsos, e ele consagrou sacerdotes quaisquer, e ele contratou levitas para poder ensinar o povo a adorar 2 bezerros de ouro que ele mesmo mandou fazer. E desde o dia que ele começou essa idolatria no Reino do Norte, nunca mais eles abandonaram essa idolatria. Foi dali para pior, e quando eles melhoravam é porque eles voltavam só para essa idolatria aos bezerros, dizendo que aqueles bezerros eram Deus de Israel. Jeroboão foi o primeiro rei, e ele criou uma influência, uma idolatria que se perpetuou tanto na corte quanto no povo. Os nobres estavam perdidos e o povo também estava perdido adorando esse Deus. E a característica de Jeoás é que ele poderia ter rompido com isso, mas ele não rompeu. Ele preferiu andar nos mesmos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, primeiro rei de Israel. Será que quando alguém escolhe um caminho ruim, isso influencia a vida de outras pessoas? O que vocês acham? Será que quando um líder se encaminha para uma direção, isso traz prejuízo para as próximas gerações? O que vocês acham? E romper com isso é muito difícil. Jeoás que o diga, ele não rompeu, ele continuou. Mesmo conhecendo Eliseu. E eu quero destacar isso para vocês. Ele conhece as histórias recentes, porque quando ele era vivo, Eliseu também ainda era vivo. E ele sabia das histórias de Eliseu, ressuscitando o filho da sunamita, e antes disso profetizando que ela teria um filho. Ele ouviu as histórias dele fazendo flutuar um machado que caiu dentro do rio. Ele ouviu as histórias dele fazendo algo lá para tirar o veneno que estava na panela e o povo conseguir comer sem passar mal. Ele ouviu as histórias de uma água que não era própria para consumo, e Eliseu dando um jeito para a água ficar boa para consumo. Ele viu as histórias de Eliseu falando que eles teriam vitória, e eles tiveram vitória, porque maior é o exército está conosco do que com eles, todas as histórias que nós já vemos. Ele ouviu todas essas histórias, ele ouviu a história de como começou o ministério de Eliseu. Quando Elias ia ser levado aos céus, era o último dia, e Eliseu insistiu e insistiu, continuando do lado de Elias, e Elias falava para ele, vai embora, porque Deus mandou eu ir para tal lugar, e ele fala, tão certo como eu sou, como vive o Senhor, como você vive, eu não vou abandonar, eu vou junto, e foi junto, por 3 vezes, e aí na última vez, Elias pergunta para ele, o que você deseja? É o último pedido que eu vou atender, o que você quer? E ele falou, eu quero, quem lembra? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu quero continuar o teu ministério com o mesmo poder ou mais, né? E aí Eliseu disse isso, Elias disse isso, eu não posso te dar, mas, né, uma coisa difícil que você pediu, mas se você me vir quando eu for levado, Deus te deu.
E quando os dois estavam caminhando, de repente passou uma carruagem de fogo entre os dois e separou os dois, e veio um redemoinho e levou Elias para o alto. E ele gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Se você está meio confuso, tudo isso está lá atrás, daqui a pouquinho eu vou voltar lá. Quem está dizendo essas palavras aqui agora? É Eliseu? Não. É o rei visitando Eliseu, dizendo: meu pai, ele lembra como começou o poder de Eliseu. O rei conhece as histórias, o rei se compadece do homem de Deus e vai fazer uma visita para ele. Ele está doente, ele está sofrendo, ele está no leito de morte, e o rei parou a sua agenda real para ir visitar o homem de Deus e traz palavras de boa memória, de como que ele começou o seu ministério. Eu acho, no mínimo, interessante que esse rei esteja se comportando assim, dessa forma. Vamos ver como é que essa história continua. Me ajudem aí. Versículo 15. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas, e o rei o fez, o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Vocês estão acompanhando? Várias instruções específicas, e o rei faz. Continuando. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste, e o rei obediente, né? Depois Eliseu disse: atire, e o rei eu devia ter marcado isso também. Atirou uma flecha. Essa é bem forte, a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Eu preciso lembrar para vocês que os sírios eram os arqui-inimigos dos israelitas. A guerra entre eles aconteceu várias vezes, como a gente já viu nessa série anteriormente. Os arqui-inimigos. E agora, no leito de morte, Eliseu, visitado pelo rei, fala: vem cá, vamos fazer uma coisa. Pega o seu arco, pega as flechas, abre a janela, atira. Atirou. Essa é a flecha da vitória, com a qual você vai conquistar completamente os sírios em Afec. Uau! Visita valeu a pena. Ele foi lá para consolar o homem de Deus, agora ele que está recebendo promessas de vitória. Que coisa impressionante. E a história continua. Depois, Eliseu disse: agora, pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. 3 vezes. Até aqui, o que você está achando da postura do rei em relação às instruções do profeta? O que vocês estão achando? Obediente. E eu quero mostrar para vocês que, mesmo sendo um homem ímpio, ele está num lugar interessante. Ele não está na corte, ele não está no harém, ele está onde? Na casa do profeta, fazendo uma visita. O homem de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem conhecimento, que pode dar instrução, foi nesse lugar que o rei resolveu ir. Diante de tanta coisa importante para fazer, ele foi visitar o homem de Deus. Ele tinha boas palavras para começar a conversa, ele conhecia as histórias, e agora ele obedece às instruções, pegando essas flechas, atirando, pegando as outras, atirando no chão 3 vezes. Que legal, só que nem tanto. Continua. O homem de Deus eu quero que os demais que dormiram acordem, vamos lá. O homem de Deus Por quê? Vamos descobrir. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso. Apenas. Lição número 1. Se Deus te der a flecha da vitória, meu amigo, usa. Sem dó. Ok? É a lição número 1. A flecha da vitória, com a qual você vai vencer os sírios. 1, 2, 3. E o profeta ficou bravo com ele. 3
3 vezes. 3 tiros. Só isso. Ele insistiu por 3 vezes e parou. Agora sim, vamos voltar para 2 Reis, capítulo 2. Para o começo do chamado de Eliseu. Por favor, abra, porque eu não coloquei aqui. A gente já leu esse texto. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 2. Aliás, vamos ler o 1 também, para vocês acompanharem o contexto. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Eu vou perguntar, quem achou? Amém? Quem ainda não encontrou, pede misericórdia. Mas vocês não pediram misericórdia, mas a Bíblia de vocês está pedindo, que eu estou ouvindo o barulhinho dela ainda. Show! Vamos lá. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, é uma ordem, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. E a resposta dele, Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. A instrução do profeta foi atendida? O pedido dele foi atendido? Não, não vou deixar você. Eu vou com você. Você não falou para te seguir? Não colocou a capa? Você não colocou a capa em mim? Eu vou embora. Não vou largar você não. E foi. Repete-se a mesma história. Versículo 4. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente as mesmas palavras: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. Vai contando, 2ª vez. Versículo 6. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. E foi porque ele insistiu 3 vezes, ele não parou. Olha a diferença, o rei insistiu 3 vezes e parou. Ele insistiu 3 vezes e continuou. Ele estava do lado de Elias no grande momento. Versículo 9. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do teu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário, não será atendido. E no versículo 12, Eliseu viu e gritou o que a gente já viu. Eu falei para vocês que há um grande contraste entre os dois. Um insiste por toda a vida, o outro insiste apenas um pouco. Não se triunfa definitivamente com 3 tentativas apenas. Jeoás venceu 3 vezes e pronto, acabou, a profecia se cumpriu. Se você for para o versículo 24 desse capítulo 13 que a gente está lendo, lá disse que Azael morreu e o filho dele, Ben-Hadad, se tornou sucessor do reino da Síria. Então Jeoás, filho de Joacás, reconquistou as cidades que Ben-Hadad havia tomado de seu pai Joacás e derrotou ele 3 ocasiões, pronto, e acabou. Só isso, assim como o rei, aliás, assim como o profeta tinha profetizado 3 vezes e não passou por isso. Qual que é a aplicação que a gente pode fazer para a nossa vida? Nós precisamos nos dedicar a Deus de maneira intensa e insistente. Não é porque você buscou a Deus 3 vezes que você deve parar. Não é porque você insistiu 4 vezes que está bom. Não é porque você orou 3, e agora já deu, né? Estou enchendo as paciências dele já. Não, não é assim que funciona. Isso é muito importante, porque nós somos pessoas que vivemos numa época do instantâneo, a gente gosta das coisas para ontem, a gente tem certa impaciência, não é não? Lá em casa, a gente teve aquela TV preta e branca, que às vezes a gente até colocava uma placa colorida na frente.
Você quer descobrir quem é velho na igreja? Quem lembra? E para trocar o canal, tinha um botão que você rodava. Toc, 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 toc. Certo? Não tinha controle remoto. Mas, nós, na nossa impaciência de levantar e trocar o canal, demos um jeito. Meu pai preparou lá um cabo de vassoura, emendado em outro cabo de vassoura, com 2 negócios assim na ponta, e a gente colocava e... Resultado, estragamos o botão da TV. Mas, não vou nem levantar. Hoje, eu vejo os meus filhos doidos procurando o controle. Cadê o controle? Cadê o controle? Gasta 20 minutos, né? Na minha época era mais fácil, ela mexia e resolvia. Você tem que comer rapidinho, você tem o micro-ondas. Tem que lavar a roupa, você coloca na máquina. É tudo para ontem. Nós não temos paciência de esperar as coisas. O rei tem a flecha da vitória na mão, e ele pode atirar essas flechas quantas vezes ele quiser. Espera aí, para garantir mais uma e outra. Não, espera mais um pouquinho, tenha uma paciência, vamos jogar pelo menos umas 20 vezes essas flechas. É a flecha da vitória, nunca estive com ela na minha mão, deixa eu aproveitar. Foi isso que ele fez? Não, 3, tá bom, né? Acho que é só algo simbólico. Não é o que vai acontecer. Ele não falou quantas vezes? 3. 3, tá bom. E assim, tudo que ele conquistou foram 3 vitórias. Ele não venceu completamente o reino da Síria. Vamos continuar a história. Será que vale a pena servir ao Senhor? Porque a história continua assim no versículo 20. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Olha só, o homem de Deus, que buscou a Deus muito mais do que 3 vezes, que insistiu desobedecendo o profeta Elias, dizendo, eu vou com você, e continuou além, não só até Elias ser assunto aos céus, mas até o final da sua vida, morreu, também, como todos morrem, foi sepultado, como todos são sepultados. Qual é a vantagem de insistir? Qual é a vantagem de buscar a Deus com intensidade, com insistência? Existe alguma vantagem para você que está aqui na igreja, e não em outro lugar? Para você que está vindo na reunião de oração, ao invés de fazer outra coisa, para você que está buscando a Deus na sua casa, lendo a sua Bíblia, orando por aquelas causas impossíveis que só você sabe quais são, lutando com as suas fraquezas, lutando e vivendo uma vida diferente das pessoas lá do mundo, será que vale a pena tanto esforço? Se no final todo mundo morre igual? Vamos descobrir. Rapidamente, vocês estão comigo na história? O que aconteceu aqui? Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Bando de gente armada que saqueava, pegava, roubava. Vocês sabem o que é isso, porque isso acontece muito nos dias de hoje. Você anda à noite como? Com o zoião aberto, preocupado. Dependendo do bairro onde você está, você tem medo de ser assaltado. Ok, então eles tinham medo. E eles tinham que sepultar o amigo. E agora? Viram esse bando chegando. Então, rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Vocês estão falando, mas se acontecer no enterro que vocês estão, eu não... Se acontecer no enterro de alguém aqui, eu não sei se vocês ficam louvando e falando, oh glória, não, viu? Eu estudei no ensino fundamental, tipo, história de um morto que levantou numa dessas velórios que acontecia em fazenda, né? O cara não estava morto, ele levantou, e aí eles contaram o que aconteceram com alguns personagens da história. Teve um que tiveram que tirar ele de uma palmeira cheia de espinho, porque ele foi parar lá em cima, coitado, né? O medo. Mas é no mínimo interessante o que aconteceu. Os ossos secos de Eliseu dentro do túmulo. E um morto é jogado lá em cima e recobra a vida. Quem busca Deus com intensidade e insistência, continua abençoando, mesmo após a morte.
será que vale a pena? Se você for pensar de maneira egoísta, talvez não vai. Eu podia estar fazendo o que eu gosto, mas eu estou me dedicando ao que Deus gosta. Estou me sacrificando, eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu podia estar descansando, podia estar fazendo outras coisas. Parece que não vale a pena, se você pensar de maneira egoísta. Mas se você quer ser uma bênção e cumprir o propósito de Deus na sua vida, vale a pena, porque quem se dedica com intensidade e insistência, continua abençoando, mesmo após a morte. Pós-morte, Eliseu ressuscitou mais um. Eliseu não só ressuscitou mais um, mas ele está nos abençoando com a sua vida já por 7 semanas, é ou não é? Quem está vindo na igreja, não é? A história dele continua viva e poderosa. Eliseu abençoou a igreja ao longo das gerações e abençoa mais uma vez hoje. Esse homem está morto e enterrado, e eu tenho dúvida que nós encontremos sequer um farelo dos seus ossos. Mas a vida dele continua ecoando, continua promovendo fé, continua desafiando a gente. Ele está morto, o Espírito está com o Senhor, está esperando o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele será ressurreto, mas mesmo descansando, ele continua vivamente tocando nas nossas vidas. Hoje, nessa noite, durante essa mensagem, quem busca Deus com intensidade e insistência, torna-se bênção para além da sua própria vida. Mas alguém pode dizer, isso é verdade, mas eu não ouvi falar que algum outro crente morreu, e aí na hora que colocaram lá, se o marido morreu primeiro, na hora que colocaram a esposa no mesmo túmulo, não ouvi falar que ressuscitou, né? Eu acho que, pastor, o senhor está meio que alegorizando aí, não é bem assim, não é não? Vamos ver, vamos continuar no texto. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram. Vocês estão percebendo as jogadas linguísticas desse texto? A flecha da vitória era para ser usada e ia conquistar a vitória contra os sírios, e eles seriam totalmente, completamente destruídos. Agora, Deus tem um problema com o povo dele, infiel e idólatra. E aí ele levanta Azael, rei da Síria, que é a vara da disciplina, que traz desconforto, que traz perseguição, que traz morte, que traz problema e guerra contra eles. Mas em nenhum momento Deus permite que eles sejam completamente destruídos. Mas por quê? Se eles não prestam. Se mesmo depois dos sinais de Elias, eles abandonaram a idolatria. Se mesmo depois dos sinais que Eliseu, eles não abandonaram a idolatria, por que que Deus continua preservando eles, sendo que geração após geração eles continuam fazendo tudo errado? E a resposta está no texto. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com... Mas também não está morto esses três? Eles estão mortos, mas eles se dedicaram a Deus intensamente, insistentemente, durante as suas vidas. Não é à toa que eles são chamados de patriarcas e pais da fé. Abraão andou com Deus, foi amigo de Deus. Isaac, um homem pacífico, seguiu as instruções de Deus, conversava com Deus. Jacó, o usurpador, aquele que passava os outros para trás, acabou acampando na porta do céu, e dali em diante fez de Deus o seu Deus, e deixou Deus trabalhar no seu caráter, para ser transformado, e de fato ele foi transformado. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, eu sou Deus zeloso, eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, porque aquele que se dedica a amar e servir a Deus com fidelidade, não traz bênção apenas para a sua vida, traz bênção para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. Alguém me ajuda que eu só sei chegar até aqui. 1000 gerações?
Nós estamos falando centenas de anos depois de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus exerce a sua bondade e misericórdia, lembrando, eu tenho uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu vou poupá-los por conta da aliança que eu fiz com os meus amigos, com os meus filhos, com aqueles que me serviram e me amaram, me obedeceram, acreditaram em mim. Vamos lá. Vamos tentar aplicar isso. Qual que é a sua flecha da vitória? Alguém chuta aí? Vamos chutar, não tem nada na Bíblia, agora é especulação mesmo, tá? Qual que é a sua flecha da vitória? Disse por aí que se você acredita em alguma coisa, você vai conseguir. E se você não acredita, você também não vai conseguir. Ou seja, se você acredita que vai conseguir, você está certo. E se você acredita que não vai conseguir, você está certo também. Faz sentido ou não? Faz, não faz? Por exemplo, se eu não acredito que dipirona tire a minha dor de cabeça, eu vou tomar dipirona? Então, eu vou continuar com a dor de cabeça. Se não tem outro remédio, eu não acredito que esse aqui vai me ajudar, eu não vou tomar. Porque eu não acredito. Então, isso é muito verdade. Aliás, fé e medo parecem dois lados, né, do mesmo poder. Fé é aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Medo é aquilo de ruim que a gente também acredita que vai acontecer. Ou a gente é conduzido pela fé, ou é conduzido pelo medo, mas de qualquer forma, nós esperamos alguma coisa. E isso influencia o nosso comportamento, isso influencia a nossa postura. E eu diria para vocês que a flecha da vitória pode ser a nossa fé. Se cremos, vamos vencer. Se não cremos, já estamos perdidos. Fé é algo muito importante. Na realidade, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa salvação não é pelas obras, é pela fé. Fé é importante. Então a flecha é a fé. Mas o que adianta ter uma flecha se a gente não sabe aonde atirá-la? E aí eu pergunto, qual que deve ser o alvo da sua fé? Aonde você deve colocar confiança? É aqui o tiro certeiro, se eu fizer isso, tudo vai dar certo. Eu estou falando isso, mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Talvez você acredite que você vai conseguir no dia que você conseguir um emprego. No dia que você conseguir um marido. Ou no dia que mudar o seu, ou se você é marido, um dia que mudar a sua esposa, você começa a colocar fé nas coisas erradas. Eu vou ser abençoado quando isso aqui acontecer, quando aquilo ali acontecer. E aí você coloca fé em algo passageiro, em algo que não tem poder para te dar a vitória final. O alvo da sua fé deve ser única e exclusivamente Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito. Coloca todas as suas fichas ali. Se você não tiver essa fé, vai ser difícil você viver de maneira intensa e de maneira intencional e incessante, servindo ao Senhor. Você vai estar com o coração fragmentado, buscando outros projetos, como o rei. O rei sabe honrar o profeta, o rei lembra das histórias, o rei conhece as palavras de cor, mas na hora de viver para Deus, na hora de usar aquele presente que Deus deu para ele, ele é pacato, ele não é intenso, ele para rápido, ele desiste de continuar atirando, e por isso a sua vitória é parcial e nunca completa. Agora, se nós acreditamos que de fato Deus cumpre as suas promessas, que nós podemos descansar nele, então nós vamos buscá-lo de todo o nosso coração. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E infelizmente, meus irmãos, nós vivemos numa época onde a nossa apatia também afeta o nosso relacionamento com Deus. Quem de nós pode se levantar e dizer, eu busco o Senhor com todo o meu coração? Então, não devemos reclamar quando não o encontramos, não é mesmo? Porque a promessa é buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem
Todo o coração. Porque aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. O que bate. Mas precisa ir. Precisa buscar. E Eliseu, um exemplo positivo de quem buscou. Eu não sei para onde você tem mirado as suas flechas. Eu não sei para que lado você tem atirado e colocado suas esperanças. Mas a flecha da vitória, o alvo da nossa fé, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Esse é o tiro certeiro que você deve dar. Eliseu buscou a Deus de forma intensa e insistente. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 25, versículo 1, por favor. Salmo 25, versículo 1. Versículo 1 e o versículo 2, a primeira parte do versículo, o salmista nos ensina como viver e como buscar ao Senhor. Ele diz assim: ó Senhor, a Ti entrego minha vida, confio em Ti, olha a fé, meu Deus, não permitas que eu seja envergonhado. Senhor, eu não tenho mais nada, eu estou colocando todas as fichas no Senhor. Eu não confio em mim, eu não confio nos outros, eu confio no Senhor. Mas ele fala: não deixa eu ser envergonhado. Me ajuda, faz alguma coisa. Mas ele mesmo responde, versículo 3: quem confia em ti, jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo, serão envergonhados. Eu vou fazer de um jeito para agradar ao Senhor, porque eu acredito que aquele que teme o Senhor, que confia no Senhor, jamais será envergonhado. Venha comigo. Se você entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo e buscá-lo, não uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não. Tudo, com todo o coração, força e entendimento, intensamente, por mais difícil que seja, a promessa é que quem confia nele não será, nunca envergonhado. Deus honra aqueles que nele confiam, aqueles que buscam, mesmo que tudo parece promover o contrário e atrapalhar, mesmo que o seu coração esteja aflito, Deus honra aqueles que esperam nele. Vamos para o Novo Testamento, Romanos 10, versículo 8. Lá para o meio do versículo diz assim: e essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Mais uma vez falando de fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele, jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Cada um de nós tem coisas que são fáceis de confiar, e tem coisas que são difíceis de confiar. Tem coisas que nós achamos que depende da gente, e a gente quer dar um jeitinho. Eu estou te convidando a pegar aquilo que é mais difícil de confiar no Senhor e confiar hoje. Eu estou também pedindo para você pegar tudo, toda a sua vida, e dedicar ao Senhor como Eliseu fez. Eu não quero a dedicação do domingo, vindo ao culto. Eu quero a dedicação da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, até o outro domingo, e aí de novo, e de novo, e de novo. Não desanime de fazer isso. Não pare de fazer isso. Ah, pastor, mas eu estou tanto tempo, às vezes parece que eu já até perdi o ânimo, né? A brincadeira estava boa até na segunda flecha, mas depois, não está mais divertido. Parece que não é como a primeira vez. Alguém já atirou com flecha alguma vez aqui? Levanta a mão só quem. Olha! Alguém já atirou com arma de fogo também? Não, aqui? Meu Deus! Estou assustado.
Não é legal o começo? Você pega assim, puxa, entesa o negócio, ou então pega a arma de fogo, mira e... Quando você acerta a plaquinha então, né? Que estoura lá. Esses dias eu passei na rua de casa, estava o vizinho lá com a espingarda de chumbinho. Eu parei para ver, porque né, eu brinquei com aquele negócio quando era criança. Ele colocou uma garrafa do outro lado, escuro, eu mal enxergava a garrafa, ele pegou. Só vi o barulho da garrafa recebendo o chumbinho do outro lado. Eu falei, rapaz, como a gente inveja pessoas que são certeiras. Mas ficar bom no tiro não é coisa do dia para a noite, não. É coisa que envolve dedicação, às vezes é chato. Precisa insistir, não desanime de buscar o Senhor, teu Deus. Assim como a alva, como amanhecer, a vinda dele é certa. Ele vai se manifestar a você, ele vai te dar a vitória, tão somente se você não desistir. Nós devemos continuar plantando, nós devemos continuar trabalhando para o Senhor, porque no tempo certo nós ceifaremos, se nós não desfalecermos. Pastor, mas não sei, às vezes me dá um desânimo. Para, meu querido, não siga o exemplo de Jeoás, siga o exemplo de Eliseu. Ele continuou. Quantos convertidos ele fez? Quantos? Nem Geazi continuou com ele. Ele fez poucos convertidos. Ele tinha todas as razões para desanimar. Não se fala da esposa de Eliseu, porque provavelmente ele não casou. Ele se dedicou a Deus integralmente. Não fala dos filhos de Eliseu, porque provavelmente ele não os teve. Dedicou-se a Deus a vida inteira, todos os dias, com ânimo e com desânimo. Ele manteve o curso, ele continuou atirando, ele continuou servindo, e a vida dele continua falando. Maior do que ele, nós temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que apesar das dores, apesar da traição, apesar do abandono, não abandonou a missão de nos salvar. Apesar do pecado, da infidelidade, do adultério do seu povo, ele permaneceu fiel, e fiel foi até a morte. E assim ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobra diante dele um dia, e toda língua confessa, só Jesus é o Senhor. É Ele que abre para nós o caminho, e que aponta a direção. Você pode crescer na vida como Jeoás, se tornar um rei, pessoa influente, poderosa. Mas o que é a história de Jeoás na Bíblia? Viveu, andou em maus caminhos, fazendo coisas que Deus não aprovava, seguiu na direção de Jeroboão e quem sabe, morreu. Eliseu fez muito mais coisas para o Senhor, morreu. E depois que ele morreu, o morto ressuscitou quando caiu nos ossos dele. E algumas centenas de milhares de anos depois, continua falando conosco. Porque como diz Jesus Cristo para Marta e para Maria, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Confie no Senhor, não apenas 2 ou 3 vezes. Confie totalmente, em todo o tempo todo. Pois quem crê em mim, Jesus diz, que ainda que morra, viverá. Você quer viver para sempre? Você quer que a sua vida seja um som que não morre, mas que continue ecoando para toda a eternidade? Entregue o seu coração ao Senhor. Pastor, mas eu já entreguei, eu sou batizado. Pois então, entrega de novo. Insista, porque coisas vão acontecer para desanimar, e você vai ter que alinhar o seu coração novamente, para não errar o tiro, e não errar o outro tiro, e continuar atirando na direção do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Eu quero orar por você, para que Deus venha renovar o seu coração, te dar força e ânimo,
para você seguir insistindo, perseverando e finalmente receber a vitória. Senhor, a nossa batalha não é contra os sírios, a nossa batalha é contra o pecado, a nossa batalha é contra o mundo, a nossa batalha é contra as nossas próprias fraquezas. Em alguns momentos, ó Deus, nós nos sentimos desanimados, quando nós achamos que a nossa vida já devia estar em outro patamar, ou que nós já devíamos ter tuas bênçãos nessa e naquela área, ou quando as circunstâncias nos incomodam demais. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados e podemos cair na tentação de parar de buscar, de parar de insistir naquilo que nós sabemos que é a direção certa para a nossa vida e para o nosso coração. Por isso, Deus, nos perdoa por conta desse desânimo, nos perdoa por conta da incredulidade, nos perdoa quando nós colocamos mais fé e esperança em outras coisas do que no Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, e não permita que nós continuemos nessa direção. Dai-nos agora, Deus, um espírito renovado, como o Senhor derramou porção dobrada sobre Eliseu. Derrama porção dobrada sobre nós, porque somos fracos e precisamos da tua força, do teu poder. Senão nós nos desfalecemos, Senhor, senão nós paramos. Mas contigo, Deus, está o poder, a força. Libera sobre nós nessa noite. O Senhor conhece o estado espiritual, psicológico de cada homem, de cada mulher que está aqui. O Senhor sabe daqueles que começaram com ânimo e hoje seguem com desânimo. O Senhor sabe quem entregou o coração para o Senhor e quem só fica namorando com a igreja, mas ainda não fez um compromisso, não abriu o coração para o Senhor. Que essa noite seja noite de salvação, de restauração, de fortalecimento. Que o nosso coração, Deus, seja afinado ao teu e ao do teu Filho Jesus Cristo, que quando colocou a mão no arado, não olhou mais para trás. É assim que nós queremos seguir, mesmo que doa, mesmo que haja doença no futuro, mesmo que a doença nos leve à morte, nos ajude, Senhor Deus, a permanecermos fiéis ao Senhor, que mesmo na situação mais terrível, que a nossa boca, os nossos lábios, o nosso coração continuem servindo e honrando o Senhor. E quando o teu Filho voltar, aí sim, Senhor Deus, nós queremos experimentar a completa e definitiva vitória. Realiza essa promessa nas nossas vidas, eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém.